Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia Rodrigues. Eu prego o Evangelho nas minhas redes sociais. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui na tela para caso você quiser seguir e acompanhar as postagens da Palavra do Senhor por lá também. No vídeo de hoje eu vim falar acerca da visão da fé, a visão sobrenatural de Deus, porque nós somos seres espirituais e nós não devemos viver de uma maneira olhando só para o natural. Devemos olhar pela visão da fé, os olhos da fé. E o texto base se encontra lá em Hebreus 11:1, que diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Nós passamos boa parte da nossa vida sendo incrédulos, não acreditando nessas coisas, mas a partir do momento que nos tornamos nova criatura, nós devemos buscar viver por fé e não por vista, como diz aqui. E essa vista que Deus diz é a visão da fé, não é essa visão natural que nós temos, que nós vemos todas as coisas que são materiais. Nós devemos viver pelos olhos da fé, pela visão daquelas coisas que ainda não estão visíveis, mas que pela fé nós podemos trazer ao mundo visível. Todas as coisas que são visíveis não foram formadas das coisas que vemos, mas das coisas invisíveis, das coisas espirituais. Foi formado pela palavra de Deus, que é espiritual. Já vivi boa parte da minha vida sendo incrédula, acreditando mais nos pensamentos de medo, de ansiedade, de dúvida, que eu cheguei a um ponto de que eu decidi, eu não quero mais viver por esses pensamentos. Eu vou escolher viver pelos olhos da fé. Eu vou escolher viver crendo que Deus pode fazer mais. Eu vou crer nos milagres de Deus. Eu decidi que não vou mais deixar com que as minhas emoções me controlem, mas eu vou viver pela fé, porque a nossa fé, ela não é baseada no que nós sentimos, no que nós pensamos, mas no Deus que é inabalável. Então, quando nós decidimos viver por fé, então os milagres podem acontecer na nossa vida, porque como diz aqui no versículo 7, no versículo 6 vai falar: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós temos bênçãos. Não digo só bênção material, mas digo de receber mais da parte de Deus, de receber porções maiores até de entendimento da palavra, de entendimento de coisas mais sobrenaturais, visão aberta. Deus fala mais conosco quando acreditamos que Ele pode, porque quando nós acreditamos, quando nós temos fé, nós agradamos a Deus. E agradar a Deus nos traz recompensas. Então, quem que você vai escolher agradar hoje? A Satanás sendo incrédulo, duvidando daquilo que Deus diz, ou acreditando que Deus é poderoso, que nada para ele é impossível, você vai viver pelos milagres. Você tem que escolher ouvir a voz de Satanás ou a voz de Deus, porque elas duas não se conectam, elas são opostas. E nós, que somos nova criatura, precisamos escolher viver pelos olhos da fé. E muitas vezes não, o problema não é que Deus não quer fazer na nossa vida, mas nós que não temos fé. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, porque a nossa fé é que dá essa abertura para Deus trabalhar na nossa vida. Muitas vezes Ele quer, mas nós não temos fé o suficiente, não cremos o suficiente, então Ele não pode fazer. Então, quando nós não temos fé, não agradamos Ele, então não recebemos nada. Nada daquelas coisas grandiosas que vemos muitas pessoas testemunhar. Elas vivem aquilo porque elas têm fé, elas confiam no Deus. Elas não vivem por coisas naturais, elas vivem pela visão da fé. E eu entendi que para Deus fazer na nossa vida, nós precisamos ter expectativas acerca daquilo que Ele vai fazer. Nós precisamos dar esse espaço para Ele trabalhar na nossa vida. Sem esse espaço, sem essa fé, nós não podemos receber mais coisas da parte do Senhor, coisas mais profundas, sobrenaturais, e consequentemente não vivemos de milagres. Vivemos uma fé rasa, uma fé racional, e nós não podemos viver dessa forma, nós precisamos escolher ver pelos olhos da fé. Algo que eu aprendi que as visões que Deus nos dá, as visões espirituais, eu digo dessa visão natural, é para nos ajudar a sonhar, a imaginar e ter uma pequena noção daquilo que Ele tem preparado para nós. Quantas vezes Deus já não me mostrou coisas do meu futuro? Ele já me fez promessas através da visão, porque quando nós vemos, nós conseguimos ter uma pequena compreensão daquilo que Deus quer para a nossa vida. Precisamos viver por essa visão e não pela nossa visão natural, porque o Senhor não precisa de circunstâncias perfeitas para trabalhar, Ele trabalha no impossível. Precisamos parar de focar em coisas pequenas aqui da terra e olharmos para Deus, o tamanho de Deus, a grandeza dele, e nos enchermos da palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir da mensagem, e a mensagem da palavra de Deus. Na palavra de Deus tem tantos milagres, mostra Deus
fazendo tantas coisas extraordinárias. Quando nós começamos a meditar nessas coisas, nós enchemos de fé. Muitas vezes eu pedi a Deus, Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé. E eu não tinha entendido por que não aumentava a minha fé, mas é porque eu não estava exercitando ela, não estava buscando entender os fundamentos da fé, não estava deixando com que a palavra avivasse a minha fé, me enchesse, porque quando nós estamos meditando na palavra, estamos buscando conhecer a Deus na sua palavra, conhecer os milagres que ele já fez, então nossa fé é aumentada, nossa fé é avivada. Então a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando nós escolhemos acreditar nessa palavra e vivermos pela palavra, então nós viveremos milagres, viveremos coisas grandes da parte do Senhor. Precisamos ter expectativas altas em relação ao Senhor, sair de casa antes de ir ao culto e falar, decretar, eu não saio desse culto da mesma forma, eu vou lá para receber uma cura. Então, ter essa expectativa, porque se Deus pode fazer algo na nossa vida, quando nós vamos sem expectativa, então Deus não pode fazer. A credulidade barra o poder de Deus. A fé abre esse caminho para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e entregar o que nós precisamos. Na Bíblia diz que ainda que tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer ao monte, passa-te deste lado e ele sairá desse lado para o outro. Aqui eu entendo que é sobre problemas, sobre os montes gigantes da nossa vida. Se nós tivermos fé no poder de Deus, no poder da sua palavra, então nós diremos para os problemas, problema, você não é maior que meu Deus. Satanás, você não vai impedir a minha família de viver os propósitos de Deus. Então quando você fala, quando você crê e vive pela palavra de Deus, então você vive milagres. E o monte obedece, e ele tem que obedecer à palavra de Deus. A fé, ela move montanhas, ela move coisas grandiosas. Através dela que os grandes conseguiram viver pela fé, conseguiram viver os propósitos de Deus. E se você pegar Hebreus 11 para ler completo, você vai ver muitos homens e mulheres de Deus que viveram milagres através da fé, pelos olhos da fé, e não pelos olhos naturais dessa terra. Porque nós somos espirituais, e nós não podemos viver pelo natural, nós precisamos viver pelo espiritual. Todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Nós precisamos professar a palavra de Deus, decretar ela na nossa vida, porque assim nós veremos os milagres de Deus. Busque hoje viver pelos olhos da fé e não mais pela incredulidade. Já decidi. E você, o que você vai decidir? Se você vai ouvir a voz do mundo, de Satanás, ou a voz de Deus? Você vai confiar nele. Eu escolho confiar, porque para ele nada é impossível. Eu decidi que não vou viver pelo natural, mas eu vou viver pelos olhos da fé. Eu decidi que verei as promessas do Senhor sendo cumpridas na minha vida e eu decidi que não vou mais atrapalhar os planos do Senhor para minha vida. E que eu viverei os milagres e os propósitos de Deus para mim nessa terra. Nós precisamos cumprir o nosso chamado aqui, o único que Deus escolheu para cada um. A escolha viver por fé e não por vista. Essa palavra te edificou, compartilhe com outras pessoas para que elas tenham a fé avivada também e sejam transformadas pela palavra de Deus. Curte e comenta esse vídeo para o algoritmo entender que esse vídeo é relevante e para que eu possa entender o que você está achando, para que você conte testemunhos e avive a fé de outras pessoas que viram para ler o seu comentário. Se inscreve no canal e entra no perfil para acompanhar os vídeos que já tem disponíveis lá. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.